Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para fazer um vídeo de pré-jogo, uma análise sobre esse jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Partida rolar no Maracanã às 9h45 da noite, transmissão da Globo, Sport TV e o Caramba 4. Então já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. É bom destacar primeiro que eu tinha feito esse vídeo anteriormente, eu tinha gravado esse vídeo no domingo à noite, né, só para adiantar, porque, né, vida de trabalhador não é fácil, etc, correria do dia a dia. Aí eu gravei o vídeo domingo à noite, editei, tá tudo certinho, maravilhoso. Acordo 7 da manhã, 7 e pouco ali antes do serviço, vou ver, eu abrir o Instagram para ver a notícia, o Tite foi demitido. Eu dei uma sonora risada, falei, não acredito. Aí eu tô tendo que gravar esse vídeo novamente, a versão original nunca vai ser vista. Mas agora com esse fato novo, muda um pouco a análise do que se esperar dessa partida. Se você estiver ouvindo um barulho no fundo, é um ventilador, porque tá um calor do caramba, voltou a esquentar. E tanto terça, que é quando você está vendo esse vídeo, quanto quarta-feira, prometem ser um calor enorme por aqui em Botucatu. E olha que Botucatu nem é, por padrão interior de São Paulo, a cidade mais quente, por ter serra, mas que vai bater sensação térmica de 40 graus. Então, hidrate-se, muito importante. Mas bora começar a falar dessa partida, esse jogo de ida entre Flamengo e Corinthians. É um Flamengo que agora sob comando do Felipe Luiz. A curto prazo, dá pra esperar pouca coisa, porque, cara, aqui 2 treinos, no máximo, que ele vai ter com esse time. Então não dá pra esperar um Flamengo tão diferente do ponto de vista tático, assim, até de escalação. O que eu espero do Felipe Luiz é que seja um Flamengo com uma outra postura. Tente mexer mais no ânimo mesmo desse time, na parte anímica. Pois a gente vem vendo o Flamengo nos últimos jogos, um Flamengo, assim, falta mais senso de urgência, um Flamengo em momentos apáticos, um Flamengo que não consegue dar ao jogo a pegada que ele necessita. E o vale como exemplo, não só os jogos contra o Peñarol, mas o jogo contra o Corinthians recentemente, que é um grande teste entre duas equipes. Porque foi uma partida onde o Corinthians entrou pressionado e o Corinthians entrou para jogar na final. E o Flamengo, sabe aquele estilo meio blasé, entrou para mais um jogo qualquer, não conseguiu em nenhum momento igualar o Corinthians nessa intensidade, nessa pegada, e o Corinthians usou muito disso, dessa forte marcação, dessa luta, dessa garra, para conseguir se sobressair, mesmo sendo inferior tecnicamente. Então, acho que a melhor coisa que pode acontecer para o Flamengo é se o Felipe Luiz conseguir, nesse curto prazo de tempo, entrar nessa parte mais da gestão mesmo, de conseguir, até porque ele conhece vários dos seus jogadores, jogou com eles recentemente, conseguir dar uma recuperada, dar uma animada mesmo nessa parte do time, fazer o time entrar com outro espírito do que vem entrando. Pois é um Flamengo que na reta final do trabalho do Tite foi muito ruim, o desempenho do time caindo bastante, as lesões, claro, custaram um preço alto também. O Flamengo vem sofrendo muito nisso, isso também impacta no desempenho tanto individual quanto coletivo do time. Mas era uma equipe totalmente insossa, um time sem senso de urgência, uma equipe que parecia não saber direito o que fazer com a bola, faltava mais movimentação, faltava mais aproximação, faltava ser mais incisivo também. Um Flamengo muito moroso, fácil de ser marcado, um time muito, muito previsível para o adversário e sofrendo demais contra defesas bem postadas. Sem contar que defensivamente o Flamengo cedendo espaço, sofrendo também com contra-ataques. Vamos ver quem vai ser o goleiro, porque o Tite vinha fazendo revezamento na Copa do Brasil, vinha sendo o Matheus Cunha, mas o Tite caiu. Será que o Felipe Luiz, nesse primeiro momento, vai manter o Matheus Cunha ou vai trazer o Rossi, que é o titular, até pelo momento? Lembrando que é um Flamengo que está pressionado. Também a demissão do Tite, também por questões fora de campo. É ano de eleição do Flamengo e a atual gestão quer eleger seu sucessor e precisa de um grande título, até por tudo que investiu. Só um carioca não vale por toda a grana gastada. Então o Flamengo tem muitas dúvidas também de escalação. Na direita, será que vai Varela ou Wesley? O Wesley é um jogador que oferece mais ofensivamente, para mim, na opinião, que até o próprio Varela. Na zaga, deve Fabrício Bruno e Léo Pereira, ou será que vem o Léo Ortiz aí? O Léo Ortiz, que incrivelmente, como mesmo sendo zagueiro, é talvez o jogador mais confiante para ser volante nesse time. Lateral esquerdo vai ser o Alexandre ou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é o jogador que chega mais ao fundo, o Alexandre dá mais qualidade nessa saída de bola. E quem, se o Léo Ortiz for titular como volante, a expectativa é essa, até porque vem sendo mais regular, quem vai ser o seu parceiro no meio campo? O Pulgar não vem jogando bem, não vem tendo um nível de titular. Você tem o Alcaraz, que foi uma contratação caríssima, mas também até agora o começo difícil. Vale destacar também o contexto coletivo, como é péssimo um jogador que acabou de chegar, também não ajuda.
De La Cruz é quem vinha jogando muitas vezes nessa espécie de segundo volante, esse jogador jogando mais recuado em relação ao que ele faz na seleção uruguaia. Mas também não é como se o desempenho dele tivesse empolgando demais o torcedor, justificando também a titularidade. Tanto assim, será que veremos um Gerson jogando mais aberto, seja pela direita ou pela esquerda, ou se veremos um Gerson mais pelo meio, seja com um segundo homem de meio campo, que ele já fez em outros momentos na carreira, seja jogando mais avançado? A Arrascaeta vai ou não se titular? O desempenho do Arrascaeta contra o Peral foi péssimo. E ele não vem numa boa fase, até sofrendo questões físicas. Ao mesmo tempo, o Arrascaeta contra o Corinthians, ele se transforma, e eu falo isso como torcedor do Corinthians, nossa, o Arrascaeta do outro lado já traz péssimas lembranças. A questão das pontas também é uma dúvida. O Tite viu usando o Gerson, jogando sempre um dos lados, até para essa liberdade de cair mais por dentro, seja pela direita ou pela esquerda. O Matheus Gonçalves apareceu nos últimos jogos, pode ser uma opção interessante, uma opção, um jogador mais incisivo, que parte para cima ali pela esquerda, pela direita no caso. E pela esquerda, quem será? Até porque para definir o ponto esquerdo, você tem que também definir quem vai ser o centroavante. A equipe não tem o Pedro, e o Pedro faz uma falta enorme nesse time do Flamengo. Como está fazendo falta? Até porque você tem o Carlinhos, que já ganhou chance, mas mostrou que não tem condições de se substituir o Pedro. E daí você tem o Gabigol. E um Gabigol que, assim, muito longe do que ele já foi. O Tite escalou ele como titular lá contra o Atlético Paranaense, até por uma forma também de dar uma chance dele mostrar que deve ser titular. E, assim, o desempenho dele foi nada demais. Quem sabe o Felipe Luiz consiga recuperar um pouco do Gabigol ao ponto de ele conseguir ser útil, conseguir ser o mais importante do que vem sendo nesse time. O Tite chegou a jogar sem centroavante, até pelas lesões e pela falta de confiança nas opções. Chegou a ter tanto o Bruno Henrique por ali, mas o Bruno Henrique fica muito desconfortável nessa posição. Uma coisa é ele jogando como dupla de ataque, outra coisa é sendo de fato o 9, tendo de jogar mais enfiado entre os zagueiros, não tendo espaço para atacar em profundidade. O Bruno Henrique é muito bom nisso, fica muito mais previsível o seu jogo. O Tite também chegou a usar o Gonzalo Plata como falso 9, mas também não é uma boa experiência, ele não tem muito capacete para isso. E isso também é importante para definir quem vai ser o ponto esquerdo, se vai ser o Bruno Henrique, se vai ser o Plata, se pode ter um Gerson caindo por ali. Então o Flamengo tem muitas dúvidas na escalação de uma equipe que precisa dar uma resposta. O Tite caiu. É óbvio que em curto espaço de tempo não dá para esperar também uma grande revolução, grandes mudanças. Eu acho que dá para esperar um time um pouco mais diferente para o jogo de volta da Copa do Brasil, com um pouco mais de tempo de treinar do Felipe Luiz, apesar dos desfalques. Mas eu espero pelo menos um Flamengo animicamente diferente, um Flamengo que entre em campo para jogar de fato o que esse jogo é. Um grande jogo, um jogo decisivo, sendo apoiado pelo seu torcedor, e pelo menos tente se impor contra o Corinthians, e um Flamengo que tente sofrer menos defensivamente. Do outro lado, vai ter um Corinthians que existe o Corinthians do Brasileirão, que é um time muito nervoso, um time pressionado pela zona de rebaixamento e que não consegue ter um grande desempenho fora de casa, tanto que é o pior mandante no campeonato. E existe o Corinthians das Copas, que é uma outra equipe completamente diferente. Um time muito mais confiante, um time que não tem medo de nenhum adversário, que joga com muita mais coragem e que joga muito melhor e consegue resultados melhores fora de casa. O Corinthians das Copas, ele empata e elimina o Grêmio no Couto Pereira, jogando fora de casa, tudo bem que perde para o Juventude, mas ele na Sul-Americana vence o Red Bull Bragantino e também vence o Fortaleza e vence jogando bem. Então, o torcedor corintiano e a equipe precisa que apareça essa versão das Copas, um Corinthians muito mais confiante. Há dúvidas também na escalação do Corinthians, de qual vai ser o sistema utilizado, porque contra o Flamengo no Brasileirão, recentemente, foi linha de 5. O Corinthians jogou bem, o Corinthians marcou bem, cedeu pouco, mereceu vencer aquele jogo. Porém, desde então, o Ramon Dias vem utilizando muito mais o losango no meio de campo, deixando a linha de 5 de lado e apostando no time ali com losango, com 3 volantes, geralmente, ultimamente vem sendo Martínez, Charles e Breno Bidon, esse trio. Será que ele vai manter o que vem sendo nos últimos jogos? Ou se, até por ter dado certo recentemente, e pelas dificuldades do Flamengo vem tendo de criar contra a linha de 5 times mais fechados, se veremos novamente ele apostando nos 3 zagueiros, até como forma de liberar mais os alas, tanto o Fagner quanto o Matheus Bidu, que não são jogadores que hoje defensivamente trazem aquela enorme segurança, apesar de que o Matheus Bidu está jogando muito bem, é importante destacar isso, até na defesa, que era um problema dele. Mas pode ser também uma forma de proteger mais. Tem que ver quem vai ser o zagueiro, porque o André Ramalho vai jogar, e quem vai ser seu parceiro. Gustavo Henrique, Kaká, o Félix Torres foi titular naquela vez contra o Flamengo, até por preocupação do Bruno Henrique, fez um jogo bem decente, mas não passa tanta confiança assim. O André Ramalho é um bom zagueiro, mas quando ele joga como dupla, o desempenho dele cai um pouco. Quando joga num trio de zaga, ele joga melhor, então esse é um fator importante. Tem de ver qual vai ser a dupla de volantes. Martínez e Charles foram bem contra o Flamengo no Brasileirão,
especialmente por marcar, e é um jogo que vai existir um Corinthians mais marcando, então podem ser importantes nisso, são jogadores muito bons desarmando, com combatividade, etc. Apesar de que com bola deixam a desejar. Vamos ver se também se o Ramon não vai fazer algumas mudanças, pois o Corinthians no final de semana tem um jogo duro, importante em casa contra o Internacional pelo Brasileirão, o Corinthians está brigando com o rebaixamento, e o Ramon vem fazendo mudanças na Copas, ele vem usando outros jogadores, o Kian pode ganhar espaço. Um jogo o Breno Bidon talvez não saia como titular, por mais que toda a qualidade técnica dele, eu imagino o Corinthians muito mais jogando um pouco mais cauteloso, apostando muito mais na força na marcação, até para sair buscar a bola e sair no contra-ataque. Tem de ver se o Galo vai se titular. O Galo saiu durante o jogo contra o São Paulo, mas nas Copas ele vem usando em alguns momentos mais o Coronado, que é um jogador que vem pedindo mais minutos, até jogando ao lado do Galo. Será que teremos isso? E também as opções do ataque. Não tem Memphis Depay e o desfalque do Thales Magno é um desfalque pesado, a verdade é essa. Não ter o Thales Magno como opção faz muita falta, é um jogador de qualidade superior hoje a Yuri e Romero, por mais que Yuri e Romero tenham melhorado o desempenho nos últimos jogos, está sendo importante para o crescimento do Corinthians, mas resta saber. O Ramon vem revezando assim nas Copas e os dois estão na sequência de jogos e jogaram o jogo inteiro contra o São Paulo. Será que vai os dois? Ou será que vou para um? Então são dois times que têm dúvidas nas escalações. Eu espero um jogo com um Flamengo tendo que propor, um Flamengo tendo que se expor mais, um Corinthians buscando mais marcar forte. Tenho minhas dúvidas se o Corinthians vai repetir o cenário do jogo contra aqui em Itaquera, não Química, que é um Corinthians que sobe mais a marcação. O Ramon Dias gosta de pressionar mais alto em vários momentos. Até pelas dificuldades que tem de jogar com as equipes mais postadas na defesa, fica essa dúvida, porque o Flamengo seria ótimo ter um adversário que lhe dê campo, por exemplo, para lançamentos longos buscando o Bruno Henrique, ou até o seu jogo Matheus Gonçalves jogar, o Plata, que dê espaço para o Flamengo jogar um pouco mais, poder essa ameaça em profundidade, que é algo que, por exemplo, ele não teve nem contra o Penharol, nem contra o Atlético Paranaense. Foram dois jogos que o Flamengo sofreu demais e ficou muito refém de cruzamentos na área, sem oferecer grandes perigos também, até pela falta do centroavante, a falta que faz o Pedro. Então, eu espero um jogo bastante tenso. Eu acho que o Atlético e o Vasco tem que ser um jogo até de mais chance, mais trocação, mais aberto. Esse eu acho que é um jogo bastante tenso. E vamos ver qual vai ser a escolha de ambos os técnicos. Como eu disse, tem muita coisa em aberto nas escalações e que podem indicar não só as ideias de ambos, mas também até o caminho para a decisão desse jogo. Um Corinthians que também precisa manter a cabeça no lugar, porque o Corinthians vem sofrendo com cartões, etc., expulsões bestas, então é importante manter a cabeça no lugar. Mas é isso, acho que é um jogo bastante aberto. O Flamengo, uma troca de técnico é ruim, querendo ou não, mas pelo que o time não vinha jogando com o Tite, ter um fato novo pode ser bom. E acho que o do Felipe Luiz dá para esperar e exigir tentar animicamente mexer com o brilho desse elenco, para que eles entrem em campo pelo menos com uma outra pegada diferente do que foi, por exemplo, contra o Penharol. Enquanto o Corinthians vai ser um Corinthians competitivo, né? O Corinthians com o Ramon Dias é um Corinthians que compete todo jogo. Mas apesar de uma defesa que não falhe, e a defesa do Corinthians tem tendências a falhar, e que o ataque aproveite as chances que aparecer. Contra o São Paulo, o time com um a menos, o time criou chances para empatar o jogo, para mudar completamente a história da partida, e desperdiçou, e acabou sendo punido depois por isso. Mas é isso, pessoal, essa é a minha análise, essa é a minha opinião. Comentários aí é livre para você comentar e dizer o que pensa. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força para quem está começando. Divulgue esse vídeo com seus amigos, familiares, seja torcedores do Flamengo, Corinthians ou qualquer outro time que vai, ou qualquer outro torcedor que vai assistir esse jogo. Dê aquela força para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.